Mas essa aqui, na primeira, já deu certo. Se não formou uma rainha, você retira mais disco de cria. Você pode estar colando eles aqui, pessoal. Outra caixa de abelha marmelada. E dá pra ver aqui que são pote de mel. Eu vou retirar um pouquinho aqui. Olá pessoal, Aloísio Souza, aqui do Meliponário Zé Domingues, situado aqui no povoado de Saco do Fogo, em Bipitanga, na Bahia. Hoje pessoal, vou fazer aí uma divisão de abelha marmelada. Eu tenho aquela caixa ali, ó, é uma caixa bem pequena. Eu tenho a abelha marmelada, já foi feita uma divisão com ela, já tem um bom tempo. Ela estava em outro lugar, a gente traz ela para cá, deixa nesse ponto, depois de fazer a divisão leva para outro ponto, a caixa mãe. Então eu vou retirar alguns cachos de cria dessa caixa, uma caixa pequena. Eu já trouxe aqui, ó, um tronquinho e vou estar passando aqui para esse tronco. Depois eu deixo esse tronco nesse lugar e retiro essa caixa para outro lugar. É assim que a gente trabalha aí com a divisão de abelha marmelada. Antes de fazer essa divisão, queria estar mostrando também outra divisão que a gente fez algumas semanas atrás, colocando nesse tronquinho. Dá para vocês verem aqui, eu vou estar abrindo para a gente verificar aqui. Já verifiquei algumas vezes, inclusive foi uma divisão que deu certo. Às vezes nem toda divisão de abelha marmelada dão certo. Caso que não dá, você tem que acrescentar mais caixas de cria verde. Mas essa aqui, na primeira, já deu certo, ó. Dá pra ver aqui, ó. Já tá um chaminho meio desenvolvido, ó. Dá pra ver que já começou postura aqui, ó. Então, nessas caixinhas tronco aqui, a abelha está desenvolvendo super rápido. Essas abelhas marmeladas. Então, hoje eu vou estar fazendo mais uma divisão, colocando também uns tronquinhos desse. Então, bora aí para a divisão. Então, pessoal, já preparei aqui esse tronquinho. Eu fiz aqui um espaço pequeno. Essa abelha marmelada não precisa de muito espaço para desenvolver. Então, eu vou estar abrindo a caixa aqui. Dá pra ver aqui, pessoal, aqui são os cachos de cria. Eles estão mais maduros e esses aqui estão mais verdes. Dá pra, ó, esse daqui eu tenho a rainha, a abelha rainha. Sempre ela fica nesses cachos que estão mais verdes, que ela, inclusive já estão fazendo a postura. Dá pra ver que esses potinhos ainda abertos, ela ainda vai iniciar a postura. Então eu vou retirar aqui um pouquinho esses cachos de cria aqui. É muito sensível trabalhar mexendo com essa abelha, porque esses cachos de cria aqui são bem sensíveis. Se você forçar muito a massa, então é um pouquinho complicado. Aqui eu tenho os potes de pólen. Você pode estar colocando também um pouquinho na caixa nova, que é o alimento aí das abelhas novas, assim que nascem. Eu tenho aqui também um pouquinho de mel, vocês verem aqui, ó, colado aqui nas paredes. Inclusive o mel dessa abelha é bem pouquinho e elas colhem esses potinhos aí na parede da caixa. Então eu vou tentar retirar um pouquinho aqui. Pode tirar os cachos tanto maduro quanto os verdes. É importante você sempre estar acompanhando o desenvolvimento até elas formar uma rainha. Demora de 20 dias mais ou menos para formar uma rainha. Caso não forme uma rainha, você retira mais disco de cria, mais caixas de cria, e pode estar acrescentando a nova caixa. Pode ser também de outra caixa de abelha marmelada. Eu retiro aqui um pouco aqui, mas também pode estar retirando um pouco de outra caixa e está acrescentando aí a nova caixa.
Você vai colando, pessoal, esses cachos de cria na parede aí do tronco da caixa. Tem uma cera que elas fazem aí, uma estrutura para segurar esses cachos, ó. Você pode estar colando eles nas paredes aqui, ó. Então, depois de ter colocado aí um pouco de caixa de cria, não precisa estar colocando muito, até porque você vai acompanhando aí o desenvolvimento. Então agora eu vou tentar colocar um pouquinho de pólen. Vou tentar retirar um pouquinho de pólen daqui. Esse aqui é o pólen, pessoal, da abelha marmelada. Essa época é época que não tem florídeo, época da estiagem aqui. Em questão de florídeo, tão de boa, não vai ter florídeo não. Eu evito de fazer essa divisão na época da chuva aqui, na época de meses de chuva, dá muito florídeo. Então essa época é bem tranquila aí em relação aos florídeos. Então coloco um pouquinho de pólen aqui. Vou ver se eu retiro alguns potinhos também de mel. Essa caixa dele tem pouco mel, mas eu vou retirar um pouquinho aqui do canto aqui. Aqui no fundo também, pessoal, eu tenho pote de mel e pólen. Mas essa caixa tem muito pouco mel. Eu vou estar abrindo outra caixa para ver se eu retiro mais mel para colocar nessa nova caixa aqui. Eu abri aqui, pessoal, outra caixa de abelha marmelada. E dá para ver aqui que são pote de mel. Eu vou retirar um pouquinho aqui para me acrescentar naquela nova caixa lá. Deixa eu filmar aqui. Tirei um pouquinho a quantidade de mel aqui, pessoal. Vou estar acrescentando essa caixa aqui. Não precisa de muita coisa, até porque as abelhas são pequenas. Então elas vão se virando com essa quantidade pouca de mel aí e pólen. É isso aí. Depois, pessoal, de ter colocado aí os caixas de cria, um pouquinho de pólen, um pouquinho de mel, vamos estar fechando essa caixa. Eu fecho essa caixa e procuro aqui um galinho, uma madeira seca, para mim pegar um pouquinho de cera aqui, ó. Retiro um pouquinho de cera aqui, ó, essa estrutura que ela faz, esses caixas de cria, para mim tá passando aí na entrada da caixa nova. Aqui eu pego um pouquinho de cera. E passa aqui, pessoal, na entrada, para facilitar na hora que essas abelhas for vir até a caixa, procurar a caixa, a entrada, elas vão sentir esse cheiro aqui, encontram com mais facilidade essa entrada. Sempre eu faço isso e é bem importante. Elas vão sentir esse cheiro aqui e vão entrar aí com mais facilidade dentro dessa caixa nova e aceitar os filhos aí e formar uma nova colônia. É isso aí. Elas vão reduzir também essa entrada, que a abelha marmelada ela reduz a entrada e passa apenas uma abelha só na entrada. Então vamos estar colocando essa caixa nesse lugar. Já está pronto aqui, pessoal, a nossa divisão. Então é só você acompanhar o desenvolvimento. É isso aí. É uma abelha muito fácil
de fazer divisão. Então você acompanha direitinho. Se não for uma rainha com 20 e poucos dias, você vai acrescentando os cachos de cria verde. E é isso aí. Quem gostou, dê aquele like. Não esqueça aí de se inscrever no canal. É isso aí. Vamos trabalhar e vamos crescer junto.